Olá, gente, novamente aqui Josi, e hoje eu vim não falar da nutrição e nem da administração. Hoje eu vim trazer um conteúdo que é mais um estudo. É o estudo sobre a história de Ageu. Então essa aula vai ser dividida em 4 aulas, vai ser esse vídeo e mais 3, e a gente vai se aprofundar um pouco na história de Ageu. O livro de Ageu está no Antigo Testamento, e ele tem apenas dois capítulos. Então dá de entender bastante a questão em 4 aulas. E vamos lá. A primeira aula vai ser do versículo 1 até o versículo 6, que é a introdução que fala a questão do povo judeu, que eles tinham sido libertados nessa época. Então Deus traz o profeta Ageu para falar com o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Ele fala aos líderes daquele povo para que eles encaminhassem ao povo essa questão da reconstrução do templo. Então, é isso. Eu vou ler um capítulo aqui com você, um versículo aqui com vocês, e depois eu vou explicar. Aqui também tá o meu caderno de estudo, onde eu anotei, né, essa parte para vocês. Vamos lá. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, dizendo, esse aqui é o versículo 1. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. No capítulo 1 está falando, né, do rei da Pérsia, que era Dário, que nessa época os judeus eles retornaram do exílio para Jerusalém, e que para esse povo ser bem sucedido, eles deveriam estabelecer novamente uma aliança com Deus, para que Deus estivesse no meio deles. Então foi isso que Ageu trouxe para eles. E também fala que para isso era necessária a reconstrução do templo. Por quê? Porque a edificação do templo ia influenciar na questão da edificação do povo, porque eles teriam uma casa para adorar ao Senhor. Então estava falando isso, que por meio do profeta Ageu. E quando os líderes, né, que foi o governador e os sumos sacerdotes, falaram para o povo reconstruir o templo, eles até estavam empolgados, eles até deram início a essa reconstrução. Só que logo veio o desânimo e eles pararam com a reconstrução. E os judeus até tiveram ânimo para começar, mas devido à fraqueza espiritual, eles não terminaram e continuaram a viver como se nada estivesse acontecendo. E é notório, né, que hoje também acontece muito isso, que a pessoa ela começa bem a caminhada com Deus, mas ela não termina. Por quê? Por conta de começar a se esquecer mesmo de onde ela saiu e começar a ver as outras circunstâncias. Aí vem o versículo 2, né, que fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aqui a gente vê que Deus estava tratando o povo como esse povo, que nos outros, se a gente for ler outros livros, a gente vê Deus falando com o povo assim, meu povo. Mas por essa questão do povo estar tão distante de Deus, Deus ele já não chamava mais o povo de meu povo, ele chamava esse povo. E assim acontece nos dias de hoje. Será se Deus tem chamado a gente de este povo ou meu? Essa Josi ou minha Josi? Será como ele tem se dirigido a nós?
Aí vem o versículo 3, né, que fala assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forrada, enquanto esta casa fica deserta. Aqui tá falando, né, que o povo eles estavam muito preocupados consigo mesmo, eles estavam muito preocupados com os seus trabalhos, com as suas vidas e se esqueceu totalmente do que era para ser feito. Aqui, ó. Será se estamos com a mesma intenção de nos preocupar somente com os nossos interesses? A prioridade do povo era com os seus próprios interesses, não se atentavam para a comunhão com Deus, nem com a reconstrução do templo, para ter um lugar de adoração a Ele. Aí vem o versículo 5, né, que fala assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerais os vossos caminhos. E considerar os vossos caminhos é saber, né, para onde a gente está caminhando. Será se a gente está indo na direção do nosso alvo ou se nesse percurso a gente acabou nos desviando por outras, como eu posso dizer, por outras distrações que apareceram. A pessoa, ela até tem muitas pessoas que até começam bem a caminhada na fé, começam, mas elas não continuam perseverando, pois elas começam a não olhar para o alvo, elas começam a ver para outro canto. Então, quando ela se distrai, ela sai desse caminho, que está falando aqui na minha anotação. Considerai os vossos caminhos. Os judeus haviam sido escolhidos para viver a vitória de Deus, para permanecer na obediência a Ele. Era o povo protegido por Deus, mas estava se afastando dele por causa dos seus próprios interesses. Hoje em dia, nós somos esse povo. Veja tudo o que Deus já fez por nós. O mesmo que queria renovar a aliança com aquele povo. Ele quer fazer hoje em dia com a gente, mas só depende de nós. Tipo, naquela época, Deus estava alertando, Deus estava falando com Ageu, para o profeta falar ao povo, mas o povo ele não queria dar ouvido, mas ele continuou falando: considerar os vossos caminhos, para vocês verem que quando a gente continuar estudando, em outros versículos, Deus também vai estar falando: considerai os vossos caminhos. Aí vem o último, que é o 6, o último de hoje. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Isso era consequências, né, de eles não se voltarem para Deus, de eles não priorizarem a Deus. Então, por isso, eles acabavam que eles trabalhavam bastante, se esforçavam, mas era como se tudo que eles estivessem fazendo não tivesse um rendimento, porque eles desprezavam a Deus e as coisas de Deus. Então, por isso, era como se tivesse um saco furado. O saco furado é aquilo que a gente pega, coloca uma coisa, mas vai o quê? Vai colocar, mas sempre vai estar caindo. Por quê? Porque não tinha, naquela época, a bênção de Deus. E é isso. O estudo de hoje foi esse. No próximo a gente vai ler do 7 até o 15, né, que termina o primeiro capítulo. E no terceiro a gente vai ler o segundo, que vai ser do 1 até o 9. E no último a gente finaliza, que é o 2, do 10 até o 23. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau!